Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindos vocês ao canal Empodere Suas Negras. Meu nome é Iris e hoje estamos fazendo aqui um serviço de utilidade pública. Utilidade pública. Isso mesmo que você ouviu. Eu não sei se você está escondido debaixo de uma pedrinha, assim, pedrinha, você está dormindo ali embaixo e aí você não participou da confusão, do furor que assumiu todas as internets, de todos os lugares onde eu entrava tinha a mesma notícia passando, a maldição dos imbecis desses Red Pill e Incel e sei lá mais o que tá arrumando por aí. Uns homens que é muito grande, assim, muito grandão pra tretar com as meninas, mas afina rápido quando o assunto é debater com um outro sujeito masculino como ele, né? Então, teve aí o caso do sujeito aí, né? Que foi lá atacar no direct a humorista, que nem disse nome no sketch que ela tava falando, mas o negócio foi assim, né? Aceito com uma forma tão assintosa que ele pegou a carapuça e falou: ela é toda minha, eu vou vestir. E isso eu vou te atacar também, porque eu posso. Porque eu sou o quê? Eu sou um alfa. Que caracoles de alfa é isso? De onde saiu esse termo? Que maldição é essa que se abateu sobre nós enquanto sociedade? Mas para não dizer assim, nossa Iris, você tá no hype da coisa, você viu que o troço aconteceu semana passada, na outra, né? Ou foi nessa semana, tá vendo? Já aconteceu tanta coisa essa semana que eu já nem sei se foi na semana passada ou se foi na anterior. Aconteceu isso, mas eu deixei o trem esfriar, assim, sabe? Para as pessoas ficam muito alvoroçadas. E eu vim aqui lembrar que eu já vim criticar esse rolê de alfa lá nos idos de 2021, quando, inclusive, eu lancei um projeto que chamava Equilíbrio Necessário, em que a gente falava sobre essas narrativas de feminino e masculino na nossa sociedade por uma perspectiva, com certeza, mais centrada em nós, né? Tendo como referência nós, pessoas pretas, sendo referência das suas próprias questões, né? E foi nesse mesmo período que, pesquisando, porque toda sandice, ela tem uma origem, gente. Toda sandice, ela tem um lugar onde ela nasceu, né? E aí eu descobri onde nasceu a história dessa sandice toda aí de alfa, que na verdade eu estava começando a ouvir até uma outra coisa, né? Se eu não me engano, Sigma. Não sei nem. Mas na própria nossa comunidade, lá nos Estados Unidos, essa história dos Sigma, não sei o que, os pretão, não sei o que, nananana, já estava rolando. Eu falei, isso é uma sandice. Isso é aí uma sandice e vocês não sabem o que vocês estão falando. Como pesquisadora que sou, eu falei, isso aí tem uma origem e a gente achou a origem. Eu vou mostrar pra vocês, será que vocês vão conseguir ver? Será que vocês vão conseguir ver essa carinha? Essa carinha aqui é a carinha criadora desta coisa de alfas. Olá, meu nome é David Mitch. Eu sou um pesquisador. Agora ele vai contar pra vocês como foi que eu criei toda essa bagunça de alfa. Pois bem, esse senhorzinho pesquisa lobos. Eu falei humanos? Não, eu falei o quê? Lobo. Eu pesquisa lobo desde 1958. 58, tá? Então, assim, ele sabe de lobos muito. Loucura, sabe muito de lobo. E ele é verdadeiramente renomado no seu campo. Mas ele cometeu um erro só. E desde então, ele está tentando retratar este erro e não consegue porque a bendita da sociedade usurpou a porcaria do conceito e saiu correndo, gritando pela rua como se o mundo estivesse acabando. A teoria do lobo alfa. Observa, Dr. David Mitch,
né, que já está aí pesquisando, professor, né, ele pesquisa por um departamento americano, ele já foi consultor de organismos internacionais. O Dr. Mitch fez tudo na vida dele, tá? Fez tudo na vida dele, tudo. Mas em 77, ele publicou um livro a partir de observações de matilha de lobos em cativeiros e seu comportamento. Vou repetir, matilha de lobos em cativeiro, tá? Pegamos esses termos importantes, tá bom? Estamos falando de lobo, estamos falando de cativeiro, estamos falando de origens distintas desses grupos de lobos, que são colocados em um espaço confinado, e aí ele olhou o comportamento desses lobos naquela situação, gente. Naquela situação. E aí o que ele observou? Ele observou que haviam disputas entre os machos para assumir a liderança daquela matilha. Pois bem, naquele cenário no qual você tem lobos de diversas origens colocados em um ambiente estressante e superficial, na ausência dos seus elementos naturais, há uma disputa. 70. Dr. Mitch publica esse negócio na década de 70, tá bom? 70, todo mundo tá entendendo? 1977, se eu não me engano, é a publicação, tá? Vocês estão me ouvindo aqui, talvez não tinha nem nascido. Eu mesma não tinha nem nascido, gente. Dr. Mitch já tinha publicado livro sobre isso. As pessoas ficam loucas. As pessoas falam, meu Deus, lobos alfa, humanos são assim também. Então, o melhor vai ser aquele que brigar com os demais e conquistar a liderança na porrada. Oh my God. Pois é. Dr. Mitch continuou fazendo o trabalho dele. Ele seguiu fazendo o trabalho dele e aí ele foi para reservas naturais observar o comportamento do quê? O que ele estuda? Lobo. E aí ele foi ver as matilhas no seu ambiente natural, sem intervenção, sem agregar grupos distintos, como elas funcionam. E aí, você pode perguntar, Thaís, e aí? Ele vai ver lá o macho alfa de novo, o lobo alfa. Não! Ele não vê o lobo alfa. O que ele vê? Ele vê matilhas que são coordenadas por quem? Por mamãe lobo, papai lobo, mamãe e papai lobo, que gerenciam quem? As suas crias, os seus lobinhos e lobinhas. Mamãe e papai lobo juntos gerenciam seus lobinhos. E aí, quando os lobinhos crescem e ficam fortinhos, estão em idade já para procriar, eles saem desta matilha, encontram uma esposinha e fazem sua própria matilhazinha. Dr. Mitch falou, pelo amor de Deus, olha isso, eu errei, Senhor, eu errei, por favor me perdoe, meu Deus. Eu vou publicar este achado e dizer a todos que o primeiro achado estava errado. Pois bem, desde então, Dr. Mitch tenta com a editora, este bendito livro original da década de 70 já vendeu mais de 100 mil cópias dessa bosta. E ele quer tirar isso de circulação. Tem uma carta no site dele, eu vou deixar o link aqui embaixo. Direto pro site dele para vocês verem as fontes, para vocês verem os artigos. Tem toda a vida acadêmica do Dr. Mitch. Ele é um pesquisador renomado. Ele criou uma hipótese, testou essa hipótese, foi testar ela em outro ambiente. Ele estava fazendo ciência, cara. Ciência é assim, entendeu? Você elabora uma hipótese e você vai testar essa hipótese. Aí você vai ver como é que aquilo se comporta, quais são os dados que você retira disso, isso valida a hipótese ou contesta a hipótese. Ele tentou validar essa hipótese no ambiente natural. Será que existem lobos alfa? E ele viu que não. E ele trocou o termo. Ele falou assim, nesse caso, nos ambientes naturais, é realmente o lobo que está procriador e a loba que está procriadora também. Ele falou, e se você quiser ainda simplificar ainda mais, você simplesmente chama de lobo pai e loba mãe, porque não tem mais essa referência de alfa.
Os outros lobos da matilha não são lobos beta. Eles são apenas os filhos. Eu não sei vocês, mas a gente respeita pai e mãe. Por isso que na matilha os lobinhos respeitam o outro, o líder. Por quê? Porque é o seu fucking pai e a sua fucking mãe. Não tem esta merda de alfa e beta. Dr. Mitch tenta tirar este bendito livro de circulação e não consegue. Por que ele não consegue? Porque a editora ganha dinheiro republicando novas e novas e novas edições dessa porcaria. E ele não vai ganhar essa luta, a gente já sabe disso. Porque o termo foi cooptado por uma parte insana da sociedade. E nós vivemos num momento, num período de neo-verdades. O que são as neo-verdades? São verdades que não são verdades de verdade, elas são apenas repetições aleatórias de coisas que não fazem qualquer sentido. E a teoria do macho alfa é uma delas. E aí, quando ele, com sua voz, com seu trabalho de pesquisa, mostrando, olhou, analisou o comportamento em diversos espaços naturais, se especializou nisso, né? Virou referência nesse assunto. Então, toda vez ele publicava reforçando a sua ideia de que a teoria do macho alfa não existe. Toda vez, tentando criar um conjunto de conhecimento que tentasse suplantar o equívoco anterior, mas não teve jeito. Já ganhou uma forma própria, né? E depois de alguma insistência, né, até uns desses grupos falam, não, mas aí a nossa referência não é mais os machos alfa dos lobos, é o dos chimpanzés que brigam por sua prevalência sobre a comida e sobre as mulheres chimpanzé e tudo mais. Não, também não é assim, também já tem publicação dizendo que esse não é o comportamento natural do chimpanzé. E nós somos mais próximos, não do chimpanzé, mas dos bonobos, e os bonobos são uma sociedade matriarcal. Os bichos preferem muito mais prazer do que guerra. Leia sobre os bonobos. Então, por qualquer que seja a abordagem que o indivíduo acéfalo esteja tratando com você com relação a alfas, betas, red pills e etc., você entenda que não há um átomo de verdade. Não há sombra, não há molécula. Não tem nada, não tem nada de verdade nesse assunto. Não há subsídio, não há substância científica para isso, a não ser o desejo de vociferar, oprimir e encher a porra do saco das mulheres. Porque é basicamente isso que eles querem fazer. É um ódio tamanho, que você precisa mostrar alguma espécie de fundamentação para você poder vociferar o seu ódio. E aí você tem que procurar ajuda. Esse coleguinha precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda psicológica, ele precisa realmente de uma intervenção, entendeu? Psiquiátrica, psicológica, ele precisa voltar ao eixo, se é que algum dia ele teve um, né? Mas ele não vai poder dizer que essa porcaria de alfa, beta, sigma e os cacete é real, porque não é. Simplesmente não é. O que nós precisamos entender que enquanto sociedade, os papéis estão, uma sociedade minimamente funcional, os papéis são equilibrados. Os arranjos são pactuados. As atribuições são divididas de forma conversada. Não existe assunção de um sobre o outro dentro do escopo de uma relação. No momento que você cria essa noção de dominância, você está jogando a saúde do seu relacionamento ralo abaixo. Porque parcerias reais são fundadas a partir do equilíbrio. E aí você pode perceber a importância de realmente a gente sair distensionar da reatividade. E até por isso que eu também dei um tempo, no momento que a coisa estava borbulhando, fiz exatamente o contrário do que prega esse espaço digital, né? Que você tem que atacar enquanto a matéria está quente. Não faço isso, eu não me importo com nada disso. Eu preciso só deixar a informação aqui, que você acesse hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 18 anos. Mas saiba a teoria do macho alfa, beta, sigma ou qualquer outra letra grega que você quiser enfiar, ela não tem nenhum subsídio científico.
o próprio criador do termo está tentando loucamente há décadas tirar este livro de circulação, porque ele comprovou que não é real. Foi uma análise feita numa conjuntura extremamente específica, estressante, que gerou aquele tipo de observação. Em ambientes naturais, nada disso se observa. O que se observa é uma relação de liderança entre pais e filhos. Simples assim. E esse é o papo que eu queria ter com vocês hoje. Espero que isso sirva de subsídio nas suas conversas entre as pessoas doidas que estão nesta onda insana de Red Pill, alfas, betas e os caralho a quatro, tá bom? Ó, um beijo grande no coração de vocês e até a próxima.